A tão famosa e aguardada Out-Season, que ainda não aconteceu, não pelo menos da forma que a gente costuma conhecer ou do jeito que o termo foi cunhado. A Treasury Company comprou 10 bilhões de dólares em Ether, vai vender o Ether para comprar Solana? Não, então o dinheiro não vai rotacionar. O Michael Saylor vai vender Bitcoin da MicroStrategy para comprar Ether? Não, não vai rotacionar. Isso quer dizer que as altcoins não vão subir e que vai ser só Bitcoin e Ether? Não, muito pelo contrário. Matheus Parisotto e Lucas Josa, da Mint, plataforma cripto do BTG Pactual, vão te contar tudo o que está acontecendo no mercado de criptomoedas e as oportunidades de investimento. Esse último trimestre de resultados bateram recordes de menções a stablecoins por empresas listadas em bolsa, Visa, vários bancos, Mastercard. A gente vê que é um ativo que está muito mais caro do que a média. Então, na hora de alocar, eu posso alocar num cara que está subvalorizado ou já está devidamente precificado. Muitas vezes a gente vai optar por um cara que ainda não andou, mas que a perspectiva para os próximos meses é que ele venha fazer esse movimento aí, tá equiparando, né? Enquanto isso continuar acontecendo, a gente muito provavelmente vai ver ou vai continuar vendo o Ether ganhando muito espaço dentro do mercado. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Sênior. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e os meus convidados de hoje são especialíssimos Matheus Parisotto, analista de research, e o Lucas Josa, especialista em criptoativos, ambos da Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. Mari, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui novamente nesse podcast fantástico, literalmente o melhor podcast de cripto do Brasil, e quem não acompanha é maluco. É isso, Mari, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, com o ZD, para falar um pouquinho de cripto. Vamos lá que o mercado está agitado, bastante coisa para a gente falar, vem subindo bastante, então vamos nessa. Pois é, tá todo mundo interessado em saber o que está acontecendo com as criptomoedas e ninguém melhor do que vocês para falar sobre isso, né? Porque estão sempre aí fazendo relatório, morning call, já são também, né, de casa aqui no podcast, participaram de outras edições. Então, vamos comentar um pouco sobre o que está acontecendo, o cenário macro, tudo que impacta aí preço de cripto. Bom, acho que, primeiramente, né, a gente vem de uma mudança muito rápida, né, de paradigma, estruturalmente falando, em vários aspectos, né? Primeiro, quando a gente coloca em retrospecto tudo que a gente teve ali em abril e até mesmo após abril, com toda essa questão em relação ao conflito de Irã e Israel, a gente teve muita incerteza dentro do cenário macro, e agora, no momento atual, principalmente com várias tarifas para vários países sendo postergados, Estados Unidos chegando a alguns acordos, a gente teve um pouco mais de alívio em relação a isso, e quando a gente coloca também em perspectiva toda essa questão de guerra, muita coisa resolvida, a inflação parece que realmente está arrefecendo nos Estados Unidos, e o mercado de trabalho também deu uma desacelerada, né? Então, um dos maiores riscos quando a gente coloca na balança, e pensando especialmente em cenário macroeconômico, era efetivamente o risco da inflação nos Estados Unidos. A gente vê esse risco diminuindo e agora a gente tem uma probabilidade muito maior de efetivamente chegar aí aos tão sonhados 3 cortes na taxa de juros desse ano, né, que segundo muitas pessoas e muitos analistas aí também é o alinhamento perfeito dos astros para a gente ter um movimento mais forte ainda dentro do mercado cripto, e à medida que isso vai se tornando cada vez mais tangível, ou seja, mais próximo da realidade, a gente vê a precificação também desses cortes aumentando, a gente vê o mercado cripto respondendo muito bem, né? Então, o mercado cripto respondendo bem, a gente já teve o Bitcoin batendo o all-time high, batendo ali na casa dos 123 mil dólares, agora a gente vê o Ether também um movimento de alta muito forte, que vem também dessa mudança estrutural que eu comentei anteriormente com vocês. E aí acho que não necessariamente falando do cenário macro, acho que essa é uma pauta mega interessante para a gente colocar aqui também, que o movimento do Ether ele vem puxado estruturalmente, primeiro por conta das Treasury Companies de Ether, que a gente pode comentar um pouco mais aqui ao longo do programa também, e mais, é um trade que acabou pegando muita gente desprevenido, né? Então, quando a gente olha para a indústria como um todo, o trade mais crowded, digamos assim, né? O trade que era mais famoso ao longo desses últimos 3 anos de mercado, bem dizer, short o Ether, compra o Bitcoin, que tudo vai dar certo, né? E aí acho que acabou pegando muita gente desprevenido, um movimento muito forte, uma pressão compradora muito forte, vindo de ETFs, Treasury Companies. Então a gente tem uma mudança estrutural bem grande dentro do mercado. Isso invariavelmente, em algum momento, pode acabar puxando também as altcoins, mas acho que de uma forma muito diferente do que foi em 2021. Mas em linhas gerais, cenário bem otimista aí para o segundo semestre.
Bom, eu acho que cobriu bem aí o cenário macro quando a gente fala desses cortes de juros e o cenário aí para frente. Ainda a gente observa que as altcoins, de forma geral, tirando um ou outro player mais selecionado, o mercado ainda escolhendo muito quem que são os vencedores aí desse movimento, mas ainda de forma geral a gente não vê aquela euforia toda de outros movimentos, né? Eu sei que o pessoal tem comentado bastante nesses últimos dias da tão famosa e aguardada out-season, que ainda não aconteceu, não pelo menos da forma que a gente costuma conhecer ou do jeito que o termo foi cunhado. Então são alguns poucos caras, e aí, como o ZD trouxe, muito apoiado aqui por fluxo de ETFs, por treasury companies, ou por algum catalisador muito específico, que a gente tem visto aí em torno de desdobramentos regulatórios para stablecoins, para alguns outros caras de DeFi, mas de forma geral, quando a gente vê as outras altcoins contra o Bitcoin ou o próprio Ether, ainda muito para trás, ainda devendo um movimento de catch-up aí, para acompanhar todo esse movimento, mas parece que esse movimento de rotação já começou, inclusive alguns desses players têm começado a andar nesses últimos dias, só que falta mesmo um catalisador ali mais claro, talvez um corte nas taxas de juros que tragam um apetite maior a risco para o mercado como um todo, e aí isso não é uma dinâmica exclusiva de cripto, a gente vê no mercado acionário também um movimento no S&P muito concentrado nos majors, nas Magnificent Seven, e a gente olha as small caps não acompanharam, então talvez com um corte de juros, aí a economia aquecendo, depois de toda essa turbulência aí das tarifas, talvez a gente tenha uma tomada de risco aí para essa reta final de 2025 que ainda não veio, né? E a gente sabe que quando essas outras altcoins se movem, costuma ser um movimento bem explosivo e muitas vezes numa janela de oportunidade também muito curta. Então, depois que esse movimento começa, às vezes não dá tempo ou muitas vezes a coragem de entrar, né? Ele já esticou demais, fica esperando por uma correção que não vem e o movimento logo se encerra. Então, é uma coisa aí que o pessoal tem que estar de olho para se posicionar antes desses gatilhos acontecerem. Vamos ver se vai ter mais ETFs aí de outras criptos ainda daqui para o final do ano que ajudem nesse fluxo, mas ainda não vem. Então, para mim, é um cenário que pode vir a se concretizar mais para o final do ano, mas ainda a gente está dependendo desses gatilhos mais específicos. Legal, o out-season é um tema que a gente ainda vai falar bastante aqui nesse episódio, né? Todo mundo tá querendo saber se vem aí ou não vem aí. Mas, antes disso, acho que é importante falar também um ponto de que do ano passado para cá, o protagonista tinha sido o Bitcoin, né? A narrativa era que os institucionais tinham ali um apetite maior pelo Bitcoin, até por ser a maior criptomoeda do mundo, já ter uma tese ali muito bem consolidada no mercado, enquanto as outras criptos ainda precisam se provar. Mas a gente está tendo ali, como o ZD falou, é um movimento que pegou ali alguns investidores desprevenidos. E acho que o que a gente quer aqui nesse episódio é justamente evitar que quem está ouvindo a gente seja pego desprevenido, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que mudou, né? O Bitcoin ainda é protagonista do mercado? Como que vocês consideram esse equilíbrio ali entre Bitcoin, alta do Ether, possibilidade ali de alta de outras criptos e depois, lógico, vamos falar também sobre out-season, que é o que todo mundo quer saber. Eu acho muito difícil falar que o Bitcoin está perdendo protagonismo. Eu acho que ele vai ter, obviamente, alguns momentos que vai acabar andando menos do que a média, ou menos até mesmo do que o Ether, justamente por fatores muito específicos. Mas quando a gente coloca uma janela de tempo maior, é o único ativo que, com ou sem as Treasury Companies, estava andando muito, né? É um ativo que sempre teve um fluxo muito grande também dentro dos ETFs, principalmente quando o cenário macro ia mais para o lado do risk-on. Então é um ativo que sempre respondeu muito bem. É um ativo que sempre caiu menos do que o resto do mercado e sempre se recuperou mais rápido também do que a média nesses movimentos e nessas turbulências que a gente teve ao longo dos últimos anos, né? Quando a gente coloca em relação ao Ether, eu acho que não quer dizer que o investidor institucional tem um novo favorito. Eu acho que apenas as estratégias, né, que essas treasury companies de Ether estão conseguindo criar estão sendo feitas de uma forma muito eficiente. Quando a estratégia está indo bem no momento inicial, essas
Treasury Companies conseguem capturar um prêmio muito maior em relação ali ao valor que elas têm de Ether, por exemplo, dentro da sua reserva, conseguem realmente capitalizar muito bem em cima disso e conseguir aumentar a sua quantidade de Ether em um ritmo muito acelerado. Isso para o investidor é muito positivo. Tá? Então faz bastante sentido continuar colocando dinheiro dentro dessa estratégia até que esse prêmio, de certa forma, se enseque. E atualmente, no momento que a gente vê agora de mercado, esse prêmio ainda continua aumentando, ele não mostra sinais de que está desacelerando. E a gente vê que essas companhias, e acho que vale citar a SharpLink e principalmente Bitmine, estão conseguindo levantar capital em um ritmo muito acelerado. Enquanto isso continuar acontecendo, a gente muito provavelmente vai ver, ou vai continuar vendo o Ether ganhando muito espaço dentro do mercado, ganhando todos esses fluxos e sofrendo com uma pressão compradora muito forte. Um outro ponto também que é bem relevante falar em relação a isso é o seguinte: quando a gente olha para o Ether é um protocolo. O Ether, né? A Ethereum é um protocolo muito diferente do Bitcoin. O Bitcoin tem a tese de reserva de valor. Quando a gente olha para a Ethereum, a gente está falando de uma plataforma de contratos inteligentes que não funciona mais com Proof of Work. Agora funciona com Proof of Stake. Então, quando você olha para a dinâmica de oferta e demanda e tudo que a gente tem emitido de Ether hoje dentro do mercado, mais de 30% disso hoje está em stake. Então, a gente já tem um ativo que, por definição, é um pouco mais escasso a mercado, digamos assim. Coloca em cima disso também toda a funcionalidade de Ether dentro de DeFi. E aqui eu não vou entrar no mérito se é bom você se alavancar com Ether em DeFi ou não, justamente por conta de volatilidade de preço, mas o fato é que ele é muito utilizado também dentro do ecossistema de DeFi. Então a gente já tira aí pelo menos aí uns 40%, 50% de toda a oferta que é emitida no mercado. E aí você coloca em cima desse ativo, que é majoritariamente vendido ao longo desses últimos anos, uma pressão compradora de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 bilhões de dólares, obviamente o preço vai acabar se movimentando em um ritmo muito acelerado. Então, assim, olhando em relação a tudo isso, não é que ao longo dessas últimas semanas a gente teve uma mudança completamente drástica dentro da rede Ethereum, uma mudança gigante a nível de fundamento, que a rede ficou absurdamente mais escalável, completamente diferente. Mas está surfando um momento muito positivo, justamente por conta desse tipo de estratégia das Treasury Companies e, obviamente, né, tudo isso também sendo muito suportado pelos fluxos muito fortes que a gente está vendo nos ETFs de Ether, que inclusive ontem bateram recorde com mais de $1 bilhão de inflow em apenas um único dia. Boa, acho que explicou bem aí o que tem feito o preço no Ether, né? Então essa dinâmica aí de escassez, não da emissão dele, de quanto Sim. tem em circulação, mas quanto tem disponível no mercado para você comprar ou vender. Mas até aí, o que ajuda para mim a explicar por que mudou essa percepção em torno do Ether. Então, sim, esses fluxos das Treasury Companies fizeram o preço subir, o fluxo no ETF fez ela subir bastante, mas para mim o que mudou a narrativa em torno do Ether foi que voltou a chamar atenção, principalmente porque é uma rede líder em 2 setores que estão muito em alta recentemente. O primeiro deles é stablecoins, então é a rede líder na emissão de stablecoins, é o principal player quando você pensa para se expor nesse setor, que passou de News Act, passou aí várias regulamentações favoráveis e o mercado tem falado muito nisso, inclusive. Esse último trimestre de resultados bateram recordes de menções a stablecoins por empresas listadas em bolsa, Visa, vários bancos, Mastercard querendo falar de stablecoins, querendo adotar de alguma forma no seu pagamento. E aí, rede Ethereum, como líder nesse setor, acaba recebendo muita atenção, acaba sendo o player para se expor nesse tipo de tese. E o segundo deles, que é a tokenização, que também vem crescendo muito. É uma tese muito defendida por grandes gestoras, aí provavelmente a que mais tem feito o preço, que é a BlackRock. Quando a gente vai ver qual que é o tipo de tese que eles vendem, lá dentro diz muito sobre a tokenização de ativos como principal use case do Ether. E a gente tem visto também algumas regulamentações passando, então saiu aquele relatório da Casa Branca, do Crypto Working Group, com algumas recomendações, e a SEC já no dia seguinte já disse que pretende usar esse tipo de infraestrutura de tokenização para também modernizar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, são 2 vertentes aí que, quando a gente fala stablecoins e tokenização, trouxe toda essa atenção de novo para o Ether, falando, então, como que eu me exponho a esses 2 setores aí que está todo mundo otimista? Vai lá, tem o Ether, tem um produto já aprovado, tem um ETF negociando em bolsa, fica mais fácil de captar esse fluxo de toda essa atenção que tem girado em torno, para mim, mais uma vez, essas 2 grandes narrativas, stablecoins
stablecoin e tokenização. E aí até uma pergunta que a gente acaba recebendo bastante, por que as pessoas estão comprando essas treasury companies de Ether e não necessariamente comprando Ether, né? E é um ponto mega interessante, porque quando você coloca em perspectiva, se você compra um Ether hoje com, por exemplo, $4.000, você vai ter essa mesma unidade de Ether, né? Óbvio, se você não fizer staking, a partir da premissa você não vai fazer nada. Ou até mesmo se você compra esses $4.000 lá nos Estados Unidos dentro do ETF da BlackRock, digamos assim. Hoje eles não têm autorização para fazer staking e para distribuir também yield de staking para os investidores, né? Então, quando você compra, por exemplo, $4.000 em uma dessas treasury companies, óbvio que você tem um risco muito maior, pensando muito pela perspectiva de que você invariavelmente está investindo numa empresa, está confiando que eles vão fazer uma gestão adequada, etc. Mas, no limite da coisa, você compra a posição em um papel e ele tem implícito ali um recibo de que a cada unidade, a cada ação, na verdade, dessa empresa, você tem uma quantidade X de Ether. E essa empresa hoje, através dessa estratégia, ela consegue aumentar a quantidade de Ether por ação, beneficiando muito ali o seu acionista. E mais do que isso, comparando isso diretamente com o ETF, você tem um veículo que pode, de certa forma, ser considerado até mesmo mais eficiente. Porque hoje essa empresa não tem nenhuma restrição para fazer esse staking, então ela consegue aumentar em um ritmo ainda mais acelerado a quantidade de Ether por ação para o shareholder. Então, assim, é um mecanismo bem interessante. Obviamente, ainda está tudo muito no começo, né? Tem muito euforia em relação a isso. Acho que nos próximos anos a gente vai ver efetivamente quais vão ser os desdobramentos e também se os riscos dentro dessa estratégia vão acabar se materializando ou não. Eu ia falar que a gente está vivendo um momento muito frutífero no mercado cripto, mas talvez seja o momento até de plantar ali e colher no futuro, né? Pelo que vocês estão falando. Mas, pensando um pouco nisso e já fazendo a pergunta que não quer calar, quando a gente fala de investimento em cripto, out-season é um tema que é sempre perguntado, porque justamente oferece ali a oportunidade, e é o que todo mundo quer, o sonho de todo mundo, né? Investir naquela criptomoeda ali que é pequena, que você consegue comprar várias unidades e ela bombar, né? Mais que o Bitcoin e tudo mais. Então, a gente falou muito sobre o protagonismo do Bitcoin no mercado, agora eu queria falar sobre a chance de uma out-season ali num horizonte ali de um ano, ali, final do ano, começo do ano que vem, né, que é o que todo mundo está querendo. Já ouvi falar muito sobre dominância do Bitcoin, né, o Bitcoin como protagonista queridinho das institucionais poder barrar um pouco isso. Queria saber a opinião de vocês. Cara, é um tema delicado, mas não delicado porque isso é uma coisa que não vai acontecer, não. Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que o termo talvez tenha que ser alterado, porque eu acho que a mecânica vai ser muito diferente, tá? Até mesmo do que a gente viu em outros momentos. Quando a gente teve ali a fatídica out-season ali de 2020, 2021, era um momento em que o dinheiro literalmente pegava fogo no bolso do investidor, tá? Tanto que a gente viu até ali as penny stocks, né? Subindo, penny stocks ou meme stocks, digamos assim, subindo ali, como por exemplo a GameStop, a gente teve algumas outras. Todos esses ativos pequenos tiveram movimentos de alta muito, muito forte, justamente porque tinha uma liquidez exacerbada dentro do mercado. No momento atual, a gente ainda não tem isso. Obviamente, a gente vai ter os cortes na taxa de juros, vai entrar mais liquidez, mas não vai ser a mesma coisa. E mais importante do que isso, como as coisas funcionavam efetivamente em 2021. 2021, Bitcoin subiu, beleza, Bitcoin dobrou. Qual que é o próximo ativo que eu vou investir? Tudo isso dentro do ambiente cripto, não tinha ETF, não tinha Treasury Company, o investidor institucional estava olhando muito pouco para cripto também. Então, comprei Bitcoin na corretora, fiz um resultado legal, vendo um pouco de Bitcoin, compro um pouco de Ether, fiz um resultado legal, compro um pouco de Solana e assim ia diversificando, mudando, rotação entre narrativas, indo para várias outras altcoins. O dinheiro, ele tinha ali uma velocidade de escape, digamos assim, muito mais rápida para outros ativos. Como que é a dinâmica hoje? Entrou 10 bilhões de dólares através de uma Treasury Company em Ether. A Treasury Company comprou 10 bilhões de dólares em Ether, vai vender o Ether para comprar Solana? Não, então o dinheiro não vai rotacionar. O Michael Saylor vai vender Bitcoin da MicroStrategy para comprar Ether? Não vai rotacionar. Então, tem uma dificuldade muito maior desse dinheiro efetivamente girar dentro do ecossistema. Quando você coloca o instrumento que é o ETF, que é um instrumento queridinho de qualquer investidor lá nos Estados Unidos, na verdade da maior parte dos investidores dos Estados Unidos, para investir, seja em ações ou até mesmo cripto,
você tira toda essa velocidade e essa transacionalidade implícita, digamos assim, do mercado. Então fica muito mais difícil para esses outros players que são menores continuarem performando muito bem, porque justamente o que faz um ativo subir? Você ter mais comprador do que vendedor. Se o comprador não chega nesse ativo, porque ficou travado em outro instrumento, ou até mesmo está com foco em outro ativo, não tem como esse cara ter a mesma alta, na mesma força e velocidade que a gente teve em 2020 e 2021. Isso quer dizer que as altcoins não vão subir e que vai ser só Bitcoin Ether? Não, muito pelo contrário. A gente pode sim ter um momento para esses caras, só que não vai ser a mesma coisa, a gente vai depender muito também de ter Treasury Companies aí também para outros ativos, que é uma narrativa que muito provavelmente vai ficar crowdada aí, digamos assim, também para outros ativos, tá? Então, à medida que a gente ter mais ETFs para essas altcoins e também essas Treasury Companies, a gente vai começar a ver essas altcoins ganhando mais momento. Mas é uma coisa que nesse ciclo, definitivamente, tudo vai ser muito mais seletivo do que foi em 2020 e 2021. Boa, concordo, assino embaixo aí de tudo que você falou. Acho que principalmente esse efeito riqueza que tinha no mercado, né? Então o Bitcoin subiu demais, o cara se sentia muito mais rico e propenso a tomar um risco. Pô, já multipliquei por 5, 6 vezes aqui meu capital com Bitcoin. Custa nada colocar uma pequena fatia nesses outros ativos menores, buscando um retorno exponencial também. Então, explicava muito desse movimento de rotação que o ZD já trouxe aqui para a gente, que não tem com os ETFs e as Treasury Companies. Mas aí até já falando assim um pouco do que pode ser um gatilho ou alguns gatilhos para essas altcoins conseguirem acompanhar. O primeiro e mais óbvio deles, claro, é a possível aprovação de novos ETFs, e quando a gente vê aí analistas que cobrem esse setor, os analistas da Bloomberg, eles colocam lá com probabilidade de 90%, 95% desses majors, né, os principais, terem aí uma aprovação ainda em 2025, mas para mim, principalmente se a gente tiver um ETF de índice, então um ETF com uma exposição mais ampla a altcoins, então você consiga ter ali uma cesta de criptoativos, e é esse tipo de produto que já é muito bem aceito no mercado. Então a gente tem aí, por exemplo, o ETF do Ibovespa, do S&P, do Nasdaq, que é uma cesta dos criptoativos de maior capitalização, pode acabar trazendo um pouco desse mesmo efeito para o mercado cripto também. E quando a gente pensa um pouco mais de gatilhos específicos, aí eu vejo com muito bons olhos alguns caras como protocolos DeFi que são geradores de receita e que vêm com uma proposta aí de fazer o tão famoso fee switch, né? Que seria o quê? Virar a chave ali, então, em vez de só encarteirar, deixar no tesouro do protocolo todas essas receitas, eles começaram a distribuir isso de alguma forma para o investidor. E aí, hoje tem duas formas principais que eles têm feito. A maior delas é a recompra, né? Os buybacks de tokens, que acaba gerando essa pressão de compra no mercado, ou até mesmo de distribuir isso através de um staking, alguma coisa nessa dinâmica. E aí, isso pode beneficiar, como já tem beneficiado esses tokens que têm anunciado isso, o mercado tem visto com bons olhos, tem dado um prêmio de negociação em cima desses caras, mas à medida que mais gente vem negociando, e aí a gente fala de todo esse ambiente regulatório, que pode trazer um institucional para DeFi, pode trazer muito mais players aí do mercado tradicional para negociar, e aí, da mesma forma, tende a aumentar a receita desses protocolos, e aí aquele ciclo positivo, né, que vai ali se alimentando. Então, o preço sobe, chama atenção para o token, chama atenção para o protocolo, mais gente quer utilizar, e eventualmente até o institucional vai olhar para isso e vai falar, poxa, hoje esse protocolo aqui que cresce, tem um crescimento aqui de 100%, 200% ao ano, como tem muitos deles que entregam isso hoje. Aave tem crescido aí, já fez mais de 10 vezes do fundo de 2022, então 3 anos aí multiplicou em 10 o que eles têm de TVL, quanto que eles têm gerado de receita, isso só como um exemplo, mas tem muitos outros tokens fazendo isso também. Eventualmente o pessoal vai parar para fazer conta. Ele cresce num ritmo muito rápido, então um ativo de growth, e que eventualmente vai começar a me pagar também esses dividendos. E aí ele pode começar a comparar com outras fintechs listadas na bolsa, pode comparar com outros ativos tradicionais, e ele fala, bom, então esse aqui está num múltiplo que para mim, eu aceito esse risco, está tão competitivo quanto outros players de tecnologia, e aí começar a trazer um pouco mais desse fluxo direcional.
Claro, ainda são ativos bem menores, precisa ainda amadurecer um pouco mais isso, mas eventualmente, e esse aqui eu já trago, talvez não para esse ano, mas num horizonte um pouco de tempo mais longo, pode também trazer muita atenção e fluxo comprador para esses caras, eventualmente destravando valor para o token, né? Então, acho que esses são alguns gatilhos que tem na mesa aí para ajudar na valorização desses outros caras que não têm Treasury Companies e que, pelo menos por enquanto, não têm ETFs também. E partindo do princípio que, independente de out-season ou não, é sempre bom ter uma exposição ali em altcoins, já vou puxar aqui que a Mint teve um lançamento ali de 6 novas criptomoedas, né, que você, Matheus, faz parte ali da curadoria, né, do que vai ser listado ou não. Então, queria que você comentasse um pouco sobre como que funciona esse processo de curadoria, contar pra gente quais são essas criptos, né, potenciais ali de investimento e inclusive até falar para quem está assistindo que aqui no Future of Money a gente tem um cupom, né, de cashback de R$50 em Bitcoin. Então, quem criar conta agora e inserir o cupom FOM50, né, o Heitor vai deixar ali na tela, vai ganhar um cashback de R$50 em Bitcoin ao investir R$100 em qualquer criptomoeda, incluindo as novas criptomoedas, né? Então, já puxa aí pra gente quais são essas criptos, né? Como que funciona o processo de curadoria para quem está interessado em investir. Boa, perfeito. Então, vou começar citando quais são esses 6, né? Então, a gente teve aqui FET, Hedera, SUI, Helium, Injective e Starknet. São 6 novos criptoativos que acabaram de chegar na Mint. Então, como a Mari falou aí, quem quiser aproveitar o cupom para negociar, aumentar a diversificação aí da carteira, esse é um bom momento para fazer isso. E aí um pouquinho da curadoria, né? Como que acontece, são vários critérios que precisam ser cumpridos para ter uma listagem aqui. Então, desde critérios de liquidez, precisa ser um token líquido, não dá para listar qualquer ativo, mas também tem que ter ali um determinado nível de governança nesses projetos, precisa ser um protocolo sério e que passe também por uma série de crivos aqui de compliance, que possa ter uma estrutura de custódia adequada, que as criptos vão estar seguras aqui na Mint. Isso a gente não abre mão para o nosso investidor, que sempre tem ali confiança de que um dia ele vai abrir lá a carteira e não vai ter mais as criptos deles. Então, quanto a isso, o investidor pode ficar sempre tranquilo. E claro, a gente também faz uma curadoria de alguns caras que a gente vê potencial para investir. E aí, já puxando aqui para um dos nomes que mais me agradam hoje dessa listagem, é SUI. Então, é um protocolo aí que uma rede de contratos inteligentes. Então, seria basicamente um competidor, de certa forma, de Ethereum, Solana e Avalanche, mas é uma rede aí que, além de ser muito rápida e barata, para mim traz o grande diferencial dela é que hoje você pode criar uma carteira, pode começar a negociar na rede sem toda aquela complexidade que às vezes afasta o investidor que não tem muita experiência, ainda não fez, precisa ali criar uma carteira, guardar as chaves privadas, anotar ali as palavras, que se perder aquelas palavras ele perde os tokens dele também. E a SUI vem com uma proposta muito legal que você pode, com o seu e-mail, um Gmail, conectar qualquer outra coisa que já tem ali de Web 2, você consegue conectar a sua carteira e já começar a dar os primeiros passos e interagir com uma interface que ele já está acostumado. Então acaba sendo uma porta de entrada para o investidor que nunca teve um contato com cripto, que está inseguro, que não sabe muito o que fazer, e aí ele começa negociando ali, e é um ecossistema que tem crescido muito, né? E muitos usuários têm chegado na rede, tem ali também um ecossistema de DeFi que vem se desenvolvendo muito rápido. Então aí é um dos exemplos dos ativos que estão compondo agora nesse batch de listagem e que, para mim, é o que mais me agrada, tem essa proposta diferenciada aí para talvez trazer os próximos milhões, talvez bilhões de usuários. Eles precisam ter uma experiência do usuário mais amigável, né? Que acho que ainda é um dos grandes entraves para quem nunca interagiu chegar em cripto. Depois eu aprendo, depois eu vejo como faz, e vai ficando para depois e acaba perdendo o movimento. E quem tá ouvindo esse episódio até agora já deve ter percebido que vocês são super especialistas em cripto, né? Acho que é um dos motivos que a gente trouxe vocês aqui hoje para
fazer esse compilado ali do cenário cripto e tudo mais, mas um outro ponto que eu queria trazer é que na Mint vocês têm ali Morning Call, né? O ZD cuida ali do programa que acontece toda terça-feira e quinta-feira de manhã, falando sobre o cenário cripto. E você, Matheus, também cuida ali dos relatórios de Trade Idea. Então, quem está interessado em investir em cripto e quer saber ali oportunidades de negociação, também pode acessar esse tipo de relatório e outros relatórios que vocês fazem. Tem carteira recomendada para os diversos perfis de investimento. Então, inclusive, a gente acompanha lá para fazer matéria. Então, quem lê as nossas matérias no Future of Money também já deve estar inteirado sobre isso, mas vocês acertaram ali diversas recomendações nos últimos tempos, né? Várias valorizações de criptomoedas que vocês falaram antes e quem teve acesso sobre esses relatórios já pôde aproveitar essa oportunidade, né? Então, queria que você trouxesse um pouco sobre como que foi isso, né? Como que funciona esses relatórios, tanto o Morning Call, para quem quiser acompanhar e até também um histórico ali do que vocês acertaram. Falando um pouquinho do Morning Call, a dinâmica é bem diferente, né? Na verdade, o formato por si só é bem dinâmico, né? Tem toda a questão da interação, a gente tem um chat ali ao vivo, né? Então, o programa é gravado ao vivo, quem quer tirar dúvida, tira dúvida. Quem pede análise de um token específico, de um protocolo específico também, a gente faz ali tudo em tempo real. Então, a gente tenta dar o máximo de suporte possível para que os investidores continuem tendo bons resultados, né? Acho que, assim, obviamente é muito diferente do que era o mercado ali em 2017, né, 2018 também, quando a gente começou. Olhando em retrospecto, né, ali era praticamente tudo mato. E hoje, assim, quem realmente não tem acesso à informação cripto é porque justamente não quer, né? Como você mesmo disse, toda terça e quinta a gente está gravando o programa, está trazendo informação. Acho que, assim, dentro do próprio Morning Call, várias trade ideas também, ideia de rompimento com o Ether rompendo a casa dos $2.800, que isso poderia acelerar muito o preço. É uma coisa até que a gente telegrafou, que toda essa narrativa em relação às Treasury Companies poderia empurrar muito o preço do criptoativo. Falando também de outro momento, né, que foi mega importante para a indústria como um todo, ali em 2022, 2023, quando Solana estava ali meio que na bacia das almas, né, inclusive negociando abaixo ali da casa dos 15, 12 dólares, e hoje está negociando a 190, a gente falou muito que o protocolo não tinha se deteriorado, as métricas também não, a rede ainda estava funcionando muito bem e que tinha valor comprar um ativo. A gente bateu nisso várias vezes, né, dentro de podcast, dentro de Morning Call. Os investidores que seguiram ganharam bastante dinheiro. E mais do que isso, né, eu acho que a gente também tem muito uma função ali de não só fazer com que os fundamentos, né, se sobressaiam, digamos assim, mas também de acalmar os investidores, pensando principalmente pela perspectiva de que cripto é investimento para longo prazo. E quando você tem ali um programa 2 vezes por semana e um contato um pouco mais direto, seja através ali do Morning Call ou até mesmo através dos relatórios também que a gente publica na Mint, e até mesmo o Mate vai conseguir pegar isso um pouco melhor, a gente tem também a função de balizar um pouco ali a expectativa do investidor no curto prazo e fazer com que ele não venda em um momento ruim, tá? A cripto a gente sempre fala investimento para longo prazo, a gente sempre vai ter bastante volatilidade e momentos ali efetivamente de estresse, né? Então acho que, assim, até um ponto em relação às tarifas, a gente bateu em todas as nossas frentes, que era um momento muito bom para comprar, mesmo em meio à incerteza, né? Acho que, assim, a gente continuava vendo uma pressão compradora grande vindo através de ETFs, vindo através de Treasury Company, principalmente ali no caso para Bitcoin, tinha bastante valor continuar comprando. Aí quem comprou ali, comprou Bitcoin abaixo dos $80 mil, isso fazem o quê? 2, 3 meses, né? Então comprou Bitcoin abaixo de 80, agora 120, um ótimo retorno. Mesma coisa aí para o Ether na casa de 2 mil, mesma coisa para Solana na casa de $10. Então a gente tem essa função de realmente não somente levar informação, mas também ajudar com toda essa parte do psicológico, fazendo com que esses fundamentos fiquem ali mais claros na cabeça do investidor para que ele invista efetivamente com mais segurança. Essa é uma das missões principais da Mint. Boa, e acho que até dando uma palhinha aqui também do Morning Call, onde o ZD faz um baita trabalho lá, acho que não só acalmar quando tá caindo, né? Então falando, ó, pessoal,
O preço no curto prazo está caindo, está reagindo a algum cenário macroeconômico, qualquer outro fator adverso, mas também, às vezes, não cair no hype de comprar alguma coisa que está subindo muito no curto prazo, às vezes não tem um fundamento, ele não está pautado em nada por trás, mas muitas vezes o investidor não quer ficar de fora dos movimentos, né? Pô, fica vendo alguma coisa subir e que não necessariamente isso vai durar ou que vai ser uma boa oportunidade. Então... Inclusive, bem falado isso, porque justamente acho que eu tinha uma pergunta aqui para fazer para vocês, e principalmente porque eu acompanho todos os morning calls, né? Uma das criptomoedas ali que está disparando nos últimos tempos, virou a terceira maior do mundo em capitalização de mercado. Vai vendo. É a XRP. E no Morning Call, sempre vejo você falando, não recomendando a compra, mas é uma criptomoeda que tem subido ali nos últimos tempos. Então, puxando ali, só interrompendo o Matheus rapidinho para a gente não deixar de falar disso, como que funciona esse processo de o que você vai recomendar a compra ou não, ou, né, aliás, nem recomendar, né, dar um conselho para quem está assistindo e por que esse caso em específico nunca entrou ali num conselho ali de compra. Importante dizer que dentro do Morning Call, fazendo um disclaimer aqui, que a gente não dá recomendação de investimento no Morning Call, até porque não é bem uma sala de trade ao vivo, digamos assim, mas o case muito específico de Ripple é basicamente porque quando a gente coloca ali dentro da nossa régua de análise, até mesmo pensando em protocolo, a gente não tem muita coisa que justifica o valuation do protocolo em si, né? A gente tem um protocolo que ao longo dos últimos anos, acho que muito mais em relação à expectativa de mais clareza dentro do cenário regulatório e não necessariamente muita entrega quando a gente pensa a nível de rede, né? A gente não vê um crescimento exponencial como, por exemplo, a gente vê com outros protocolos que são até mesmo muito mais jovens, né? Como, por exemplo, o SUI, que o Mate pontuou, que é um ativo novo dentro da Mint, que tem ali, cara, um embasamento muito maior quando a gente pensa em perspectiva de métrica de rede, né? Então, assim, fica um pouco difícil quando você pensa que é um ativo de mais de 120 bilhões de dólares, você coloca para comparar ele com outros protocolos, as métricas ficam muito defasadas, é muito difícil de você acreditar que, assim, pensando para longo prazo, vai fazer tanto sentido assim na carteira do investidor com as opções que a gente tem hoje dentro do mercado, né? E mais do que isso, tem toda a questão ali da própria emissão, né, da inflação do protocolo, né? Acho que nos últimos 12 meses aumentou 30%. Acho que foi 3 bilhões de tokens Ripple mais emitidos, 3 bilhões aí de coloca tokens Ripple. a $3 cada um. Mais 10 bilhões de dólares praticamente aí emitidos ao longo desses últimos 12 meses, o que é relativamente alto também. E até mesmo as ações que a gente vê, acho que vai ficar muito mais no lado empresarial do que acho que dentro desse primeiro momento, propriamente no lado blockchain. Então teve um movimento de alta muito forte, principalmente por conta das vitórias dentro do cenário regulatório, mas para ter mais convicção, acho que no meu lado aqui pensando muito mais na compra, eu preciso ver essas métricas se desenvolverem, tá? Acho que assim, não é... Obviamente, de novo, não é uma recomendação, é que realmente dentro da régua hoje eu não consigo colocar esse cara como um ativo para carregar para longo prazo. Se alguma coisa mudar no meio do caminho, obviamente a gente vai colocar, e mais do que isso, a gente vai deixar todos os nossos espectadores, aí, os seguidores e todo mundo que tem conta dentro da Mint ficar sabendo aí logo de cara. E comprando até um pouco dessa tese junto do ZD, quando a gente pensa em alocação em cripto, ninguém tem dinheiro infinito para alocar, ele tem que escolher um ativo ou outro. E quando a gente olha hoje, bem como o ZD trouxe, temos aqui uma blockchain que já vale mais 120 bilhões, já tem aí de valor de mercado, ou outra que muitas vezes vale uma fração disso, mas quando a gente olha número de usuários ativos, quanto de receita ele gera, quantas TVL, quantas transações acontecem ali diariamente, quais são as aplicações disso, tem protocolo DeFi, não tem, tem stablecoin, tem tokenização. Então, quando a gente põe esse número de usuários, TVL, de receita contra quanto ele vale, a gente chega nos múltiplos de negociação, né? O investidor de ações está bem acostumado com esse tipo de avaliação. Então, quando a gente olha para Ripple versus
Ether, Solana, ou Sui, Avalanche, outros players parecidos, a gente vê que é um ativo que está muito mais caro do que a média. Então, na hora de alocar, eu posso alocar num cara que está subvalorizado ou já está devidamente precificado. Muitas vezes a gente vai optar por um cara que ainda não andou, mas que a perspectiva para os próximos meses é que ele venha fazer esse movimento aí, tá equiparando, né? Então, acho que um pouquinho também de, não só de trade, de movimento de preço, mas que a gente vê a nível de fundamento também. E a gente vê várias movimentações acontecendo também ao longo dos últimos meses, com aquisições multibilionárias e pensando a nível de empresa, né? Mas hoje não fica muito claro também como isso se reflete para o token, como, por exemplo, um mecanismo de buyback que a gente vê, por exemplo, dentro de uma Uniswap, no momento que isso tiver, pode ser muito positivo para o protocolo, assim como, por exemplo, um token Hype da Hyperliquid também, né? Acho que a gente tem um buyback ali ativado e isso tem um reflexo positivo também dentro do protocolo. Então, hoje a gente não vê isso, então fica um pouco mais delicado, digamos assim. E seguindo esse pensamento de que nem tudo que tá subindo a gente deve comprar, aí sim vamos voltar porque a gente estava falando sobre Trade Idea e como que funciona esse racional ali por trás dos relatórios que vocês estão divulgando, né, Matheus? Recomendando, não vou usar a palavra recomendando, mas falando sobre oportunidades de negociação. Boa, acho que então o pessoal já está um pouco mais familiarizado com esses nossos relatórios de teses mais de longo prazo, até das carteiras recomendadas, onde a gente sempre está alocado nos ativos buscando permanecer aí investido no mercado. Mas, eventualmente, acontecem esses movimentos, como já foi comentado no caso de tarifas, no caso de guerras, que o mercado acaba caindo no curto prazo e tem alguma distorção ali do que a gente entende do que seria o preço adequado para um determinado token. E aí até trouxe como exemplo 2 trades de Bitcoin que a gente recomendou recentemente, que foi ali bem no fundo das tarifas, o mercado todo vendendo, desesperado, querendo às vezes desalavancar, sair de posições, e a gente deu uma recomendação de compra ali toda aquela turbulência das tarifas, que rendeu aí 26,5% em 34 dias para quem seguiu essa recomendação, e outra que foi um pouco mais curto esse trade, de 14% em 19 dias, que foi também logo que teve aquela escalada do conflito entre Israel e Irã. Também o mercado ficou bem preocupado, e aí o Bitcoin, num primeiro momento, sim, ele cai junto com outros ativos, né? O mercado vende tudo primeiro e depois vê o que faz. O Bitcoin acaba seguindo esse movimento, mas muitas vezes isso se trata de uma grande janela de oportunidade para se expor. Então o Trade ID é justamente quando a gente vê esse tipo de oportunidade pontual no mercado, e aí tem sempre lá no relatório qual que é a tese. Então tem um descritivo dos fundamentos, do contexto macro, se for o caso, mas também de níveis de preço que a gente está observando. Então tem sempre o preço de entrada, um preço-alvo e também um preço de stop ali, caso aquela ideia de trade, né, o nosso trade idea não se concretize, acabe indo na direção oposta, para também proteger ali de maiores perdas. Então, para o investidor que gosta de fazer esse tipo de movimentação pontual, pegar essas oportunidades, que a gente sabe que o mercado cripto sempre dá uns movimentos bem interessantes para ambos os lados, pode contar com o Trade Idea lá dentro da plataforma da Mint. Então, esse foi um exemplo, mas tem outros, né, como por exemplo um de Solana, que a gente soltou recentemente, aí deu 28,5% em apenas 12 dias, e aí foi um trigger que a gente viu pelo lado de fundamentos, que tinham acabado de lançar as X-Stocks, são ações tokenizadas dentro da rede Solana, estava trazendo muita atenção, e também pelo lado técnico ali a gente viu um rompimento de um nível, uma linha de tendência de baixa, que era uma confluência adicional, e o preço acabou respondendo junto. Hoje na Mint vocês têm 50 criptoativos ali disponíveis para investir e uma gama ali bem variada de produtos e serviços, né? Então a gente falou aqui de Trade Idea, mas, por exemplo, tem as carteiras recomendadas. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre as diferenças ali desses produtos e serviços e para quem eles são mais indicados, para quem está ouvindo e se interessar ali, também entender, por exemplo, se Trade Idea é para um investidor que quer ali fazer umas negociações mais no curto prazo, carteira recomendada, como que funciona? Boa, acho que
como eu acabei de trazer do Trade ID, é mais pontual, né? Então tem sempre um preço para entrar e um preço para sair. Então a gente está sempre olhando esses movimentos e geralmente duram de dias a semanas. Já na carteira recomendada, e aí a gente tem algumas carteiras, né? Tem a conservadora, a moderada e a sofisticada, além da carteira temática de DeFi, onde a gente faz uma seleção ali de ativos. E aí sim, esses são ativos não para a gente comprar hoje para vender logo mais, mas sim aqueles ativos que a gente vê valor nos fundamentos, muito olhando para uma tese ali de growth, né? Então beneficiando aqueles que têm entregado maior crescimento de usuários e de receitas. E aí sempre que tiver alguma mudança no caminho, às vezes entra algum novo fator, alguma métrica está deteriorando ou algum outro ativo vem despontando, a gente faz esses ajustes pontuais para o investidor, e aí tem toda a automatização, contrata ali pelo modo inteligente da Mint, o investidor com um botão ele contrata essa carteira e a gente faz as movimentações pelo menos uma vez por mês, rebalanceia, revisa as teses, precisar mudar alguma coisa a gente muda. Então, para um perfil do investidor que gosta de cripto, que está comprado na tese para longo prazo, que assim como a gente acredita que esse é um mercado que ainda vai crescer muito nos próximos anos, mas que às vezes não tem o tempo de acompanhar ou não tem a expertise necessária para selecionar os ativos por conta própria, então ele pode contar com essas carteiras que têm, além de todo um apoio dos especialistas da Mint, o ZD, tem o Galha, tem o pessoal todo que ajuda a gente a tomar essas decisões, e também a comodidade de não ter que ficar fazendo essas movimentações de forma manual, né? Pode apertar um botão e a gente cuida tudo disso para o investidor. Bom, a gente está chegando no final do nosso tempo, mas só para finalizar, eu queria que vocês trouxessem também um conselho para quem está ouvindo a gente e quer começar a investir em criptomoedas. Hoje, de muito longe, o melhor conselho que a gente pode dar, na minha opinião, é para quem não tem conta na Mint ainda, abrir a conta na Mint, começar a investir em cripto com segurança, com todo o auxílio que a gente dá através de conteúdos, né? Seja através de relatórios ou até mesmo através do Morning Call, aproveitar realmente usufruir de tudo isso para investir em cripto com segurança, com uma metodologia e aproveitar aí todos os melhores movimentos e também a volatilidade da melhor forma possível dentro do mercado, não ficar de fora de nenhum movimento, de nenhuma narrativa, acompanhando tudo que a gente publica lá também. Boa, então acho que além, né, do óbvio, abrir a conta na Mint, começar a investir com toda essa segurança, o meu conselho é comece, não deixe para depois, para quem ainda não investe, não espere querer saber tudo sobre o mercado, eu preciso dominar todas as ferramentas, até porque a gente tem todos esses materiais, tem produtos para auxiliar o investidor, mas comece, mesmo que seja com pouco, coloque o pé nesse mercado, isso naturalmente vai aumentar o interesse, vai aumentar ali o quanto que ele acompanha o mercado e vai ganhando confiança, vai se familiarizando e eventualmente vai aumentando essas alocações, vai colhendo os benefícios, mas o meu conselho é não deixe para depois, comece, abra a conta na Mint, aproveita o cupom aí do FON50, que esse é um momento ímpar aí que a gente está vivendo para o mercado de criptoativos, então não deixe para depois. Sem dúvidas. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, ZD. Acho que foi um papo muito bom. Quem está ouvindo aí, querendo entrar em cripto, agora já tem todas as informações necessárias. Não esquece do nosso cupom FON50, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e também quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais, né, acessar a Mint, como é que faz? É zd.cripto com Y no Instagram e também no Twitter. E o meu é só no Twitter, é Parisoto Mate, para me acompanhar lá as publicações no Twitter e também, claro, acompanhar a Mint aí nas redes sociais, sempre tem os nossos relatórios, nossos materiais lá para quem quiser acompanhar e ficar por dentro de tudo que está movimentando o mercado. Obrigada, gente. É isso, a gente vai ficando por aqui.